Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Nessa edição você vai ver que o plenário aprovou o pacote anticrime, que seguiu para o Senado. Excludente de ilicitude e prisão em segunda instância ficaram de fora, mas já estão sendo tratados em outras propostas aqui no Congresso. Na Comissão de Orçamento foi aprovado o parecer preliminar, que prevê 3 bilhões e 800 milhões de reais de dinheiro público para campanhas do ano que vem. Ex-líder do governo, o deputado Joyce Hasselmann, detalha aos deputados da CPI mista como opera o que foi chamado Gabinete do Ódio na divulgação de fake news contra adversários do governo. Instalada a comissão que vai analisar a proposta de prisão depois de condenação em segunda instância. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza o registro de remédio à base de maconha no Brasil, mas veta o plantio do produto. Deputados da comissão especial querem derrubar as restrições à cannabis medicinal. E na reportagem especial você vai conhecer um projeto de lei que cria o Dia Nacional do Luthier, um especialista em atender músicos que não dispensam uma boa afinação. A reta final de trabalhos de 2019 começou com muitas votações em plenário. A regularização de ocupações e o pacote anticrime foram aprovados e seguiram para o Senado. O Congresso também manteve o veto de Jair Bolsonaro à volta da propaganda partidária em rádio e TV. Vamos ver como foi a semana no plenário com Santiago Delap. A semana do plenário começou polêmica, com debates sobre um crime que chocou o país. No fim de semana, 9 jovens entre 14 e 23 anos de idade morreram na periferia de São Paulo após uma ação da Polícia Militar em um baile funk. O deputado Coronel Tadeu, do PSL paulista, defendeu os 6 policiais envolvidos. Nós tivemos, sim, uma fatalidade onde 9 pessoas morreram, mas jamais querer acusar aqueles policiais que trabalharam dentro daquilo que é previsto pelo protocolo da Polícia Militar. As cenas em que um grupo numeroso, entre 15 e 20 pessoas, é cercado em um beco, sem qualquer indício de reação violenta, e mesmo assim, os policiais, sem saber quem são, desferem socos, tapas e pontapés. Num esforço concentrado para vencer a pauta do plenário antes do fim do ano legislativo, as votações começaram na segunda-feira, com os deputados aprovando com apenas um voto contrário o projeto de lei complementar do Senado que transfere a cobrança do ISS do município sede da empresa para o município onde os serviços são prestados. A medida atinge serviços com alta capilaridade no território nacional, como planos de saúde e administradoras de cartão de crédito. Vocês, prefeitos, vão receber mais dinheiro agora do que todas as emendas parlamentares individuais juntas. Na terça-feira, o plenário deu lugar à sessão conjunta em que deputados derrubaram, mas senadores mantiveram pela apertada margem de apenas 2 votos, o veto de Jair Bolsonaro ao retorno da propaganda partidária em rádio e televisão. Com isso, o veto fica mantido e permanecem extintas as inserções em rede nacional para promover não os candidatos, mas os partidos. Em tempo de internet, de redes sociais, de comunicação barata, a gente vai continuar permitindo que em horário nobre ou em spots, ao longo do horário televisivo, partidos políticos vendam ilusões para a população? Não permitir que os partidos se exponham na TV é, de certa forma, contribuir para a privatização da política e da cidadania. Na quarta-feira, por 408 votos a favor e apenas 9 contra, foi aprovado o pacote anticrime, resultado de um esforço de 200 dias do grupo de trabalho da Câmara, que consolidou as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para se viabilizar o consenso, acabaram ficando de fora do texto pontos polêmicos, como a prisão em segunda instância e a ampliação do excludente de ilicitude, que pretendia livrar de punição os policiais que cometessem excessos por medo, surpresa ou violenta emoção. Esse relatório está contemplando algo em torno de 65% a 70% do pacote original. Então, dentro do meio político, é algo a se considerar. É a repetição de uma lógica que já não deu certo no Brasil. A lógica de ampliação do Estado penal, policial, punitivo, como solucionador das mazelas que a gente enfrenta no que diz respeito à violência. Entre as mudanças do Código Penal trazidas pelo pacote anticrime, que agora segue para análise do Senado, estão o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos,
O aumento da pena de homicídio simples com arma de fogo de uso restrito, de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos de reclusão. A ampliação da transação penal, que permite a substituição de pena em crimes de menor gravidade. E a obrigatoriedade de que chefes de organizações criminosas comecem a cumprir pena em presídios federais. Ainda na quarta, o plenário aprovou por votação simbólica o projeto que regulariza as ocupações com caráter de colonização ocorridas em terras da União antes do dia 10 de outubro de 2008. Foi aprovada também a prorrogação até 2024, tanto do prazo de vigência do Recine, que concede isenções fiscais para modernização e instalação de salas de cinema no país, quanto da Lei do Audiovisual, pela qual pessoas físicas e jurídicas podem deduzir do imposto de renda a pagar valores investidos na produção de obras audiovisuais aprovadas pela Ancine. Os dois projetos seguem agora para o Senado. 2 medidas provisórias perderam a validade na semana que passou e, portanto, deixam de valer como lei. A que antecipa o 13º salário de beneficiários do INSS e a que libera empresas da Bolsa de Valores de publicarem seus balanços em jornais impressos. E na Comissão Mista de Orçamento foi aprovado o parecer preliminar que sobe para 3 bilhões e 800 milhões de reais os recursos para campanhas em 2020. A proposta de orçamento enviada pelo governo destinava 2 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento de Campanha. Mas, a pedido dos líderes partidários, uma emenda elevou em mais de 1,8 bilhão o fundo. Caso a emenda seja aceita pelo plenário, o fundo de campanha ficará em 3,8 bilhões de reais. O Novo chegou a apresentar um destaque para impedir o aumento, mas não foi aceito. No parecer preliminar aprovado pela Comissão Mista do Orçamento, o relator-geral Domingos Neto acatou parcialmente 11 das 66 emendas apresentadas. Aqui nós fizemos uma distribuição de remanejamento de 1,5 bilhão, onde 825 milhões vão para os relatores setoriais das mais diversas áreas, levando investimento para a saúde, infraestrutura, educação, turismo, segurança e, além disso, suplementando emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relator. Na próxima semana, até o dia 11, deverão ser apresentados ao relator-geral os 16 relatórios setoriais da despesa. A votação do parecer final de Domingos Neto na Comissão Mista do Orçamento deve ocorrer até o dia 17 de dezembro. Em seguida, a proposta orçamentária será encaminhada para análise do Congresso. Na CPI das fake news, a deputada Joyce Hasselmann, ex-líder do governo no Congresso, repetiu a denúncia do deputado Alexandre Frota sobre a existência de um grupo dentro do governo pago para disseminar notícias falsas contra adversários políticos. A deputada afirmou que um grupo de pessoas lotadas no gabinete da presidência da República coordena ataques de difamação e notícias falsas na internet contra adversários políticos. A parlamentar disse ainda que os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão à frente desses ataques. É um grupo do gabinete do ódio que tantos dizem que não existe. As instruções são passadas principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais, com freio de mão puxado. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, 5, 10 minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. De acordo com a deputada, dinheiro público vem sendo utilizado para pagar o salário de assessores que trabalhariam exclusivamente na disseminação de ataques de ódio e fake news. Para a deputada, a CPMI deveria investigar de onde vieram recursos para financiar o sistema de agressões virtuais. De onde sai esse dinheiro? Talvez o principal foco dessa comissão parlamentar seja seguir o rastro do dinheiro. Para o deputado Júnior Bozella, as denúncias apresentadas pela deputada são graves. Estão incitando o ódio na sociedade, né? Pessoas cada vez mais se odiando, dividindo o país, né? E com mentiras, isso é muito ruim. Para o deputado Carlos Jordi, as denúncias feitas pela deputada são falsas e têm finalidade política. Ela veio, obviamente, com muitas acusações por conta
dessa mágoa por não ter sido a escolhida para ser a candidata à Prefeitura de São Paulo de Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está em missão oficial e não comentou as denúncias feitas pela deputada Joyce Hasselmann à CPI das fake news. Comissão de Constituição e Justiça aprova a admissibilidade da proposta da regra de ouro, que cria formas para conter as despesas públicas. Veja o que foi notícia nas comissões da Câmara, começando pela instalação da comissão especial que vai tratar da proposta de prisão em segunda instância. O deputado Marcelo Ramos foi eleito presidente por 22 dos 23 membros da comissão especial que registraram o voto. Em seguida, o presidente escolheu o deputado Fábio Tradi como relator da proposta de emenda à Constituição que autoriza o cumprimento de decisões judiciais a partir da segunda instância. Isso inclui a prisão de pessoas condenadas pelos tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Está se buscando uma mudança na legislação para atingir uma pessoa, que é o ex-presidente Lula, que acabou de ter liberdade, porque a legislação do país é muito clara. Pode se prender em primeira instância, isso continua hoje, pode se prender em segunda instância, em terceira instância, o que não se pode é prender gente inocente. Nós vamos dar uma solução estruturante que nós não inventamos, foi apresentada pelo ex-ministro Peluso em 2011, no momento em que não havia nenhuma contaminação política na matéria. É uma PEC que verdadeiramente tem como objetivo combater a morosidade da justiça brasileira. Os deputados favoráveis consideram que a PEC corre menor risco de ser barrada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque a proposta não mexe no artigo 5º da Constituição, que é considerado cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado nem por decisão do Congresso. Em vez disso, a PEC transforma os recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça em ações revisionais, ou seja, passam a ser processos novos iniciados nesses tribunais superiores. E as sentenças de segunda instância seriam consideradas como transitadas em julgado. Com isso, as decisões dos tribunais regionais já poderiam ser cumpridas. Isso inclui as penas de prisão e também as sentenças em outras áreas da justiça. Este vai ser o grande debate desta comissão. Se vai estender para as outras áreas, tributária, civil, trabalhista e administrativa, ou se vai se concentrar apenas na área criminal. Ao mesmo tempo em que a comissão especial era instalada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado anunciou a decisão de colocar em votação um projeto de lei que modifica o Código de Processo Penal, também para permitir a prisão a partir da segunda instância. Vários deputados da comissão especial disseram que essa iniciativa coloca em risco o acordo feito em novembro entre os líderes das duas casas do Congresso para dar prioridade à PEC que está sendo analisada na Câmara. Ela é considerada mais segura do ponto de vista constitucional. É um direito do Senado, né? A gente trata da Câmara. A Câmara hoje instalou a comissão especial, uma proposta que eu acredito que é constitucional e que resolve o problema de forma definitiva em todos os tipos de crime, que eu acho que é o mais correto e o mais justo com a sociedade brasileira. A CCJ aprovou a admissibilidade da PEC, que cria gatilhos para conter as despesas públicas e preservar a chamada regra de ouro. A proposta autoriza o Executivo a tomar medidas para conter despesas e gerar receitas que devem ser racionadas quando houver um nível crítico de desequilíbrio entre gastos públicos e arrecadação tributária. Criada pela Constituição de 88, a regra de ouro impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes, como folha salarial, despesas administrativas e programas sociais. A regra pode ser descumprida com autorização do Congresso Nacional, por meio de créditos especiais ou suplementares. Os gatilhos são acionados em 3 momentos. Quando o endividamento ultrapassar em 95% o volume de investimentos, quando essa relação atingir 100% e quando esse déficit se repetir por 2 anos consecutivos. Em cada situação, o governo terá um menu de medidas que poderá adotar. Entre outras medidas, a proposta prevê que o governo reduza incentivos fiscais, suspenda repasses ao BNDES, corte gastos com publicidade oficial,
venda ativos e bens públicos, reduza a jornada de trabalho e o salário de servidores públicos e a demissão de concursados que ainda não têm estabilidade e de funcionários que ocupam cargos em comissão. Apenas destaquei no meu voto a exclusão do Sistema S, que era inapropriado, ao meu ver, uma vez que o Sistema S é parafiscal, não faz parte do orçamento público. Em nome de manter a austeridade fiscal, né, ele penaliza os de baixo. Por exemplo, o relator retirou o Sistema S, que é quem comanda a Fiesp, Avenida Paulista. Agora, a proposta segue para uma comissão especial que analisará o mérito da matéria e poderá propor alterações. Os embates aqui na CCJ foram apenas o início dessa disputa. A comissão externa do Ministério da Educação concluiu seu primeiro relatório, que foi apresentado durante uma reunião ordinária. A execução orçamentária do Ministério da Educação está muito baixa. Deixando de lado o contingenciamento que existiu, só considerando aquilo que já era autorizado, ou seja, o contingenciado já estava fora disso, em julho desse ano, o Ministério tinha executado apenas 4,4% daquilo que estava autorizado para execução. A gente pode discordar em várias coisas, mas quem está lá, aluno, professor, não está nem aí para isso. O que eles querem é que alguma coisa aconteça. Então a gente vai continuar lutando para ter um diálogo com o MEC, para ter um diálogo dentro da Câmara dos Deputados, para que isso chegue. Um pedido de vista adiou a votação do relatório para mais alguns dias. O acordo entre Brasil e Estados Unidos, que vai permitir aos norte-americanos lançar foguetes e satélites da base de Alcântara, no Maranhão, foi aprovado no Congresso Nacional em novembro. Menos de um mês depois, em audiência pública aqui na Câmara, a deputada Luísa Erundina quis saber do ministro da Ciência e Tecnologia por que o governo se apressou em aprovar o pacto. A deputada também perguntou ao ministro mais detalhes sobre um grupo de trabalho com participação de 11 ministérios que já estaria em funcionamento e estudando maneiras de ampliar a base de lançamento. Com o aumento da área do centro, seria necessário a retirada de 350 famílias de quilombolas da região. Os quilombolas não foram consultados, atendidos, informados em nenhum momento desse processo. Aquilo ali é um mapa inicial que vai ser discutido. De novo, a gente vai ter o ano de 2020 inteirinho para discutir. Isso é importante ressaltar. No mesmo dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o registro de remédio à base de maconha no Brasil, mas vetou o plantio do produto, empresários e economistas debateram aqui na Câmara as perspectivas de mercado da cannabis medicinal. Os deputados da Comissão Especial comemoraram a decisão da Anvisa, mas querem derrubar restrições impostas pela agência à cannabis medicinal. O debate na comissão especial que analisa a regulamentação do uso medicinal da maconha foi marcado pela decisão da Anvisa, que liberou o registro e produção de produtos à base da planta cannabis sativa. Para deputados e especialistas, ao proibir o plantio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dificultou o acesso da população a medicamentos que tratam desde convulsões a dores crônicas de pacientes de diversas patologias, como o câncer e esclerose múltipla. Cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de alguma patologia que poderia ter uso na cannabis. As epilepsias podem se utilizar, nós vemos no caso da epilepsia refratária infantil, mas outras epilepsias, porque ela ajuda a controlar as convulsões, está mais de $100 para você importar. Você poderia ter um medicamento mais barato, mais acessível nas farmácias. Não está permitindo que o Brasil possa produzir todos os passos da cadeia de produção, desde o plantio até o transporte, ou seja, o Brasil vai ter que importar o óleo de outros países, gerando emprego nos outros países. Especialistas ressaltaram o potencial econômico deste mercado, que cresce a cada ano. O mercado da cannabis nos Estados Unidos movimentou $8 bilhões em 2017, gerando empregos para 120 mil pessoas. As vendas para este ano estão estimadas em $11 bilhões e devem alcançar 23 bilhões até 2022. Para os deputados, a decisão da Anvisa aumenta ainda mais a responsabilidade de o Congresso regular o assunto. Vamos tratar todos os assuntos na comissão, do plantio,
a produção do medicamento, a pesquisa e também a comercialização do medicamento de uma forma mais flexível. Brasil cai no ranking mundial da educação e especialistas defendem aqui na Câmara a aprovação de um Fundeb mais forte e definitivo para enfrentar o problema. Veja o que foi notícia nas comissões, começando pela polêmica de um projeto que flexibiliza a aplicação das cotas de deficientes nas empresas. A má repercussão do texto, que chegou à Câmara no Dia das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro, levou o governo a retirar a urgência. Silmar, mãe do Pedro, veio pedir ajuda. Com a metodologia atual, ela já teve negado o benefício de prestação continuada de um salário mínimo mensal ao filho cardiopata com síndrome de Down e distúrbios alimentares. Eu entrei no site do INSS e estava lá negado. Aí falaram que era por causa da renda per capita. Sendo que a médica falou, não tem que ver a renda per capita, tem que ver a deficiência e o que ele precisa. Então querem tirar alguns direitos adquiridos. E aí, o que vamos comemorar? Até agora nada. Uma das bases para termos justiça social é a pessoa com deficiência ter o direito de ter uma avaliação que identifique as vulnerabilidades reais dessas pessoas dentro dos aspectos que a LBI determina. Outro assunto lembrado na reunião foi o projeto do Executivo que flexibiliza as cotas, permitindo que empresas troquem a contratação de pessoas com deficiência por dinheiro para o caixa do governo. Cota não é prêmio. Cota ainda está na situação de remédio, de uma situação desagradável, de uma situação incorreta, onde as pessoas são banidas, são muitas vezes, quando você coloca no seu currículo que é uma pessoa com deficiência, não é chamada. Eu realmente não vim tratar dessa temática, mas o que eu posso garantir aos senhores é que todas as preocupações que forem aqui levantadas serão devidamente registradas, serão levadas ao ministro-chefe da Casa Civil. A audiência da Comissão de Legislação Participativa colocou frente a frente debatedores favoráveis e contrários à regulamentação de outros jogos, que hoje são proibidos no país. Os participantes discutiram os projetos de deputados e senadores que propõem a legalização dessas modalidades de apostas, especialmente cassinos que funcionariam em complexos turísticos. O jogo vai existir de qualquer jeito. Além disso, os benefícios que o jogo traz do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de geração de empregos, são fundamentais para um país pobre e com as dificuldades econômicas que o Brasil atravessa. A OMS já atestou que os jogos de azar, assim como a dependência química em drogas é uma espécie de dependência, os jogos de azar são uma dependência comportamental. Então, na verdade, vai criar um excesso de pessoas mais viciadas ainda, que vão comprometer ainda mais a saúde financeira do país. Brasil 2019. 2.800.000 crianças e adolescentes estão fora da escola no país, de acordo com informações do Unicef. Isso dá 20% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que têm o direito à educação negado. E dos que frequentam as aulas, quase 14% dos alunos entre 4 e 17 anos não aprendem. São analfabetos funcionais ou estão em atraso escolar. No ano de 2018, mais de 2.600.000 crianças e adolescentes foram reprovados. E a gente tem usado a reprovação como uma estratégia de aprendizagem. Ela não é eficaz nesse sentido de nem manter a criança ou adolescente na escola e nem fazê-lo aprender. Além de não funcionar, o sistema de reprovação adotado no Brasil é caro. Somou 16 bilhões de reais em 2018, de acordo com o censo escolar. É preciso tornar o Fundeb permanente. Em segundo lugar, o Fundeb precisa ter 40% de complementação da União. Isso é pouco, mas é o que é possível hoje no debate. Terceiro lugar, o sistema de distribuição de recursos tem que ser híbrido. O deputado Idilvan Alencar apresentou na audiência pública da Comissão de Educação um projeto que cria uma espécie de poupança estudantil. Que é voltado para alunos do Bolsa Família, com depósitos mensais, para retirar na conclusão e, com certeza,
ele é bem mais barato do que os 16 bilhões de reprovação que você colocou aqui, que é o preço. Representantes da indústria de instrumentos musicais pediram aos deputados incentivos para os fabricantes nacionais. Foi na Comissão de Legislação Participativa, onde também foi anunciada a apresentação de um projeto de lei criando o Dia Nacional do Luthier, que é um artista especializado na qualidade dos instrumentos musicais. Muitos músicos de Brasília, profissionais, amadores ou aprendizes, procuram Anvera Arles ou simplesmente Ceará, quando querem colocar o seu instrumento de corda com o visual e a sonoridade que desejam. Ele aprendeu o ofício de luthier quando era músico em Fortaleza. A capital cearense é um dos polos da luteria, a arte dos profissionais que se dedicam à fabricação artesanal ou ao conserto e personalização de instrumentos musicais, especialmente de corda. Afinal, como explica Ceará, um instrumento comprado na loja precisa ser adaptado ao gosto e às características do freguês. Um cliente que vai tocar com a corda da tensão média, outro vai tocar com a corda da tensão pesada. Então, se você vai mudar esse tipo de corda, de tensão, tem que fazer a regulagem, porque o instrumento vai estar mais confortável, ele vai sentir a diferença na hora de tocar. Se é processo de aprendizado, ele regulado é muito mais fácil, vai ser menos doloroso o aprendizado. Músico amador e também cearense, o deputado Pedro Augusto Bezerra anunciou em audiência da Comissão de Legislação Participativa o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Luthier. A data proposta é 8 de outubro. É um reconhecimento a uma profissão, a um segmento da música que pouca gente presta atenção e que é fundamental. Representantes da indústria de instrumentos musicais pediram incentivos do governo. Devido à concorrência dos produtos asiáticos, o setor demitiu muitos profissionais da luteria e de outras áreas nos últimos anos. Nos últimos 15 anos, foi 70% de redução de mão de obra brasileira na indústria da música. E isso foi repassado à China. A gente espera que a casa se sensibilize do ponto de vista tributário para que a gente tenha a competitividade, porque nós somos competitivos enquanto fábrica de instrumentos musicais e áudio no país, mas quando o produto sai da fábrica para fora, aí o custo do Brasil começa a pesar. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau!